Faça e venda com macarrão. Estava aqui falando no intervalo com a Mai e a gente estava falando que existe ainda uma coisa das pessoas acharem que é muito caro o macarrão. Será que é pela origem? Será porque era muito feito com farinha de amêndoas, que é cara também? É um produto que exige bastante técnica, então tem uma questão de ser feita por quem conhece, né? Hoje a gente vai desmistificar um pouco essas técnicas aqui e simplificar para vocês verem que vocês conseguem fazer também. Mas não é um produto tão caro assim, ele pode ser acessível, tanto que a gente fez o custo aí final, né, para o pessoal ver que não é muito diferente de outros doces. Do brigadeiro, se a gente comparar, você que está precisando se encorajar, 0,73 centavos a unidade, né? Isso. E... Sem embalagem, com uma embalagem de 4 daria mais ou menos R$8 o custo da caixinha. Perfeito, que dá para você vender por 35, 8, 6, 24... 32, 4 vezes e mais um pouquinho. Exatamente. O valor inicial. Vamos começar com a base, então? Vamos começar com a massa, que é onde tem a maior técnica aqui, que a gente vai fazer passo a passo para vocês aprenderem e conseguirem fazer aí na casa de vocês também. Perfeito. Certo? Você usa o açúcar, o açúcar de confeiteiro. Aqui a gente vai usar, para o merengue, que é a primeira parte aqui da base, a gente vai usar o açúcar tradicional, açúcar refinado e a água, e a gente vai fazer uma calda aqui na panela. Perfeito. Tá? Quer que eu ligue aqui? Quero que você ligue, por são favor, 3 xícaras e 1/8 de xícara, praticamente 3 xícaras, né, de açúcar. Aí a gente tem também 2 xícaras mais 1/3, 3 xícaras, perdão, mais 1/8 de xícara, mais 3 xícaras de farinha de castanha de caju. Aqui você primeiro a gente vai usar a água, a gente vai fazer primeiro o merengue, então a gente vai usar o açúcar, a água, a gente vai misturar bem aqui o açúcar refinado com a nossa água, porque a gente só vai mexer aqui antes de ir para o fogo. Depois a gente não vai mexer mais para essa calda não correr o risco de cristalizar. Aí é 1,5 xícara de açúcar, então? Exatamente. Quanto de água, mais ou menos, nessa medida que você pôs? Aqui eu pus uma água até cobrir, mas normalmente em torno de 100 ml, mais ou menos, de água. Não precisa ligar, não, eu só vou colocar para lá. E aqui precisa ser um fogo mais forte ou mais... Pode ser um fogo forte, não tem problema. Tá. Eu só misturei bem, então aqui a gente tá com ele bem dissolvido. E aqui eu vou tirar a espátula, a gente não vai mexer mais. Tá? Então, você que está aprendendo a fazer, o açúcar e a água direto ali na panela. Isso. Essa é uma calda que a gente pode chamar como uma calda que serve de base para você começar? Isso, é uma calda base. A gente vai começar aqui com um merengue que a gente chama merengue italiano, né? O macarrão pode ser feito com outros tipos, mas hoje a gente vai fazer o italiano. Então a gente vai levar as claras agora aqui para a batedeira, para esperar essa calda chegar aqui no ponto antes da gente começar a bater. São mais ou menos 7 claras. 7 claras, 7 exatamente. Claras que a gente vai deixar aqui em ponto de neve. A gente vai esperar um pouquinho, a gente vai... Na verdade, vamos bater, podemos bater porque é para o pessoal fazer com calma, não precisa ter pressa. Então, às vezes, o pessoal tem muito essa mística do macarrão, que tem que esperar a calda chegar numa temperatura para bater, senão não vai dar certo. Não é isso que vai fazer dar errado. Então, vamos deixar aqui já em ponto de neve, para o pessoal ver que dá para fazer as coisas com calma. Aqui não precisa colocar, Mai, aquela pitadinha de sal, nada disso. Não é bom colocar, porque a casquinha depois ela vai reter um pouco de umidade. A gente já fez alguns testes, ela fica cheia de pontinhos, porque onde tem o sal, ele absorve a umidade e fica todo pintadinho. Você tá vendo uma das maiores especialistas em macarrão, não é só do Brasil, é do mundo, porque ela desenvolveu uma receita dela, que ao invés de fazer com a farinha de amêndoa, você faz com a farinha castanha de caju, que é um produto nosso. Então, 100%. Muito melhor para fazer a receita. E, na tua opinião, ele fica mais gostoso, por isso que você faz. Exatamente, então, eu acho que ele fica mais macio. Duas coisas, a primeira de ser mais gostoso e a segunda de ser mais em conta também. Exatamente. Quanto que custa mais caro fazendo com a amêndoa? Ela é em torno de mais ou menos quase 2 vezes mais cara do que a farinha de castanha de caju. Ou seja, então, dá uma vez fica e meia, bem mais cara a receita. Fica mais cara. Eu tô vendo você com o termômetro. Essas coisas pro doce é muito importante. Vale a pena investir? Vale. Esse termômetro não custa muito caro, Mercado Livre, né? Qualquer internet a gente compra, então custa baratinho, vale a pena investir.
Porque vai realmente dar o ponto certo, não vai ter problema na hora de chegar no ponto aí. Aqui eu deixo mais forte ou assim tá bom? Assim tá bom, que ela vai chegar no ponto de neve com tranquilidade também. Essa calda de açúcar, você fazendo a medida ali, quanto que ela tem que estar? Ela tem que estar a 118 graus pra gente vir e virar ali na... 118 graus, olha só. Anota essas dicas. O macarrão é precisão, essas dicas gente. são preciosas. E eu vou te falar de coração, você que está acompanhando a gente, não é todo mundo que faz macarrão ao vivo. É verdade. Né? Eu tenho algumas receitas que eu classifico assim. Macarrão é uma delas. Bolo de rolo também, que não é fácil fazer. A Aninha, que é especialista em bolo de rolo. E quando a gente cozinhou da última vez, eu falei isso para você. Foi. Falei que eu tinha chamado algumas pessoas para fazer macarrão, mas não concordaram em ir, corintiano. E aí a Mai topou. Então ó, a gente tá ao vivo aqui na Rede TV, 10h37 da manhã, fazendo macarrão, faça e venda. Ó, a gente fez na caixinha já, custaria R$5 o macarrão, já com a embalagem, já com custo de água, luz, gás. E esses R$5, com a caixinha, perdão, custava praticamente R$8. Você consegue vender de R$35 a R$40, ou seja, 4 macarrões. Exatamente. Na embalagem. É super bom. Essa época de Natal, qual que é o macarrão que você mais vende? Olha, os decorados com as decorações de Natal são os que mais vendem, mas os sabores, os tradicionais, chocolate, limão, baunilha. Aquele verdinho é pistache ou limão? O amarelinho aqui é limão. Amarelo e limão. Isso. O vermelho? Esse bordô é de cereja, que você amou da última vez. Nossa, já lembrei. O vermelho com rosa é frutas vermelhas. Nossa, tem eu também lembrei. Laranja com capim-limão, baunilha. Eu vou ter que pegar um daquele ali. Pega, que esse Ó, eu lembro que você adorou. Pensa num macarrão gostoso. Esse azul do que é? Baunilha. Baunilha? Isso, é um que a gente vai fazer hoje aqui. Esse aqui, laranjinha? Laranja com capim-limão. Laranja com capim-limão. Esse rosa? É champanhe, você também falou bastante da outra vez, você adorou. E esse outro aqui? Caramelo. Caramelo. Aqui são os decorados de Natal. Olha que trabalho incrível que a Mai faz. Aqui também, decorado de Natal. Eu vou ter que pegar esse cerejinho aqui, ó, que esse cereja foi campeão. Para todo mundo entender, você faz a massinha, a de cima e a de baixo. Exatamente. E aí a gente faz o recheio. Deixa eu morder para vocês entenderem melhor. Meu, é muito bom. Muito bom. Ó. Em cima é crocante, o recheio é macio. E aí aqui a gente tem o recheio de... Esse aqui é cereja. Isso, é uma ganache feita com a cereja amarena e tem uma cerejinha aí no meio também, que é o nosso... Nossa! Que deixa mais especial. Quantos graus já tá aqui? Aqui tá subindo 80, mas já deve estar perto de 100 graus. Quanto mais ele sobe, mais rápido é, tá, gente? Então você fala assim, tá demorando para subir, vou ali fazer outra coisa. Não vá, porque vai subir rapidinho, tá? Então, ele começa 101... a subir, ó, e vai até 118 graus. Ó, você que está acompanhando, vale a pena investir no termômetro. 118 graus é técnica para fazer. Vale a pena você aprender a fazer desse jeitinho, né, Mai? Vale a pena. O 118 graus, ele seria mais ou menos equivalente ao ponto de bala dura. Perfeito. Tá? Desculpa, ponto de bala mole. Mas eu acho que fazer no copo, na água, o macarrão precisa de mais precisão. Então eu acho que vale a pena investir no termômetro, eu acho que faz toda a diferença. Na sua loja, por curiosidade, você faz na panela assim ou você faz de outra forma? Não, panela sim, faz batedeira, é só as dimensões que mudam. Uma panela grandona maior pra fazer a calda e uma maior. batedeira grandona, só Perfeito. isso. Ó, primeiro, então, a base dele é muito técnico, tudo vale a pena você aprender. E, na verdade, é mais técnica e forma de você aprender tudo do que o custo. Porque se a gente pensar, esse que a Mai faz é praticamente o custo de um brigadeiro. Não é? Se a gente para pensar. Tirando esse daqui que tem uma amarena aqui dentro, ó. Isso, que aí a amarena é uma cereja mais italiana, ó, tá aqui dentro, ó. Esse aqui eu lembro que eu comi logo uns 3. É muito bom. Essa cereja da Mai vem lá da cidade de Bolonha, na Itália. Exatamente. Né? Ó, você que está acompanhando a gente. E fica muito bom, né?
Muito bom. Ele estava aqui perto de 103, está subindo já para o 105. E aí agora que vai... Pode aumentar um pouquinho isso. Ó. Vai rapidinho. Então aqui a gente tem água e açúcar nessa panela. Não está queimando sua mão, não? Não, não. E aí a gente vai fazer essa calda. Essa calda a gente vai misturar com as claras em neve. Exatamente. A gente São 7 claras que estão lá. A gente vai colocar aos poucos ali, enquanto bate a clara, para ele formar o merengue italiano, que nada mais é, gente, do que o marshmallow, tá? Também podemos chamar de marshmallow, e que a gente vai utilizar depois na finalização de uma outra receita, que é uma surpresa, uma receita que eu nunca dei, hein? É mesmo? É mesmo. Que legal. E aqui Aqui a clara em neve já chegou em neve, já tá branquinha aí. Não. Pode deixar, porque logo a gente já vai começar a colocar o açúcar. Perfeito. E aí a gente depois essa vai começar a nossa massa. Para todo mundo entender, a gente coloca lá. A gente está fazendo a base do macarrão aqui. Exatamente. O açúcar e a água. Isso. 110, 111, 112. E aí aqui a gente vai depois começar a misturar no nosso bowl a farinha de castanha de caju com o glacúcar, ou açúcar de confeiteiro, né? Perfeito. E aí a gente vai depois vir com esse merengue e uma parte de claras cruas, que é interessante também na massa, que vai ajudar a secar e formar uma crostinha, que depois eu vou explicar para vocês um pouco melhor, que é o truque de quando a gente vai levar para o forno, que é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade aí no macarrão. Essa é a base para todos eles. O que você está ensinando agora vai servir para todos. Isso, não importa a cor, tá? Igual você comeu o Bordeaux, você comeu o outro de chocolate, a casquinha é sempre a mesma. O que vai mudar é a coloração, então a gente trouxe um pra gente colorir de vermelho, trouxe um pra gente deixar branco, porque a gente tá pensando aí no Natal, né? Nas vendas de Natal. A base do de chocolate e o outro... de cereja é exatamente igual, só muda a cor, o que vai dar é o recheio. Ó, praticamente 117. Chegou aqui, ó, 117, 118, ó. Chegou o termômetro correto. Foi. Pronto, chegou 118 graus. Ó. Agora a gente vem pra cá. Você está aprendendo o jeito mais técnico de fazer macarrão. Tem 7 claras lá. Vai colocando a calda aos poucos. Isso. O pessoal chama colocar em fio, né? Que ele vai caindo um fiozinho aqui. Ele vai triplicar de volume, tá, gente? Essas claras, então não façam mais do que 3 receitas na batedeira de vocês, porque senão não vai caber, tá? É como se você tivesse, na verdade, ao invés de 7, 21 ovos. Mais ou menos isso, para você entender. Então ele vai ficar quase cheião esse bowl aqui. Volume. Então a gente pode dizer que você misturou a técnica que você aprendeu na França com uma receita italiana, que é o merengue italiano que você faz. Isso. Com a parte brasileira, que são as castanhas, para baratear e você em casa conseguir fazer também, não é? Ó. Quer que aumente? Agora pode aumentar. Quando vocês colocarem a calda, não coloquem a batedeira muito alta, tá? Para ele conseguir misturar bem. E agora sim, terminou de colocar, pode aumentar, pode até deixar no máximo se quiser, porque agora a gente quer que ele resfrie. Então se vocês colocarem a mão agora nesse bowl, tá até soltando fumaça, tá porque quente, ele fica muito quente. Cuidado para não queimar a mão nessa hora aqui, isso. Ó. E aí agora a gente vai esperar ele esfriar um pouquinho, enquanto isso a gente vai fazendo a mistura aqui no nosso bowl da farinha com o açúcar de confeiteiro. Olha que interessante. Então a gente fez a calda com açúcar e água, lá tinham 7 claras, aí a gente colocou a calda que chegou a 118 graus, colocou lá em ponto de fio, ela vai descendo, deixa batendo, ela vai triplicar o volume. Agora, aqui, a gente vai fazer, essa ainda faz parte da base. A base, exatamente. Tá. A gente vai colocar a farinha de castanha de caju, que já tá peneiradinha, tá? São 3 xícaras e mais um pouquinho, vai. Então, 3 xícaras e mais 2 colheres de sopa da farinha de castanha, que aqui pode ser a de amêndoa, pode ser uma outra castanha também, se vocês quiserem. Você prefere, então, fazer com Eu prefiro a de caju. Caju, perfeito. Isso. Faça com a de caju, que é muito bom. Eu já comi logo 3 macarrões que eu não sou obrigado a esperar o final, não é? É. Ó. O açúcar de confeiteiro. Esse de cereja é muito bom. São 2 xícaras e mais 1/3 de xícara de açúcar de confeiteiro. Exatamente. Você mistura junto então com a
farinha de castanha de caju. Exatamente. Eu vou fazer ao mesmo tempo aqui, Edu, porque a gente vai fazer duas cores, tá? Então a gente vai repetir aqui, farinha de castanha de caju, açúcar de confeiteiro, exatamente. Então açúcar de confeiteiro junto com farinha de castanha de caju. Aqui, para vocês entenderem, você vai fazer, usar aquela mesma base que a gente está fazendo para fazer com duas cores diferentes. Exatamente. Perfeito. Então aqui agora a gente tem a pré-mistura já prontinha para os dois. O branco, ele não leva nenhum corante, tá? Então a gente vai deixar a clara do jeitinho que ela tá aqui, branca, exatamente. Então vocês vão ver que tem claras aqui e tem clara ali no merengue também. Vocês vão ver que vai, essa quantidade de clara a gente divide em dois. Quantas claras são? Aqui é mais ou menos a metade do que tem ali, então são mais ou menos 3,5. 3 claras e meia, para dividir 3 claras e meia, né? Pode ser 3 ou 4, vai dar certinho a receita. Então aqui a gente tem o corante. Perfeito. O corante vermelho, tá? Que a gente mistura o amarelo com um pouco de vermelho, tá bom? E aí eu vou misturar nas claras, exatamente. Perfeito. Ó, você que está acompanhando, a Mai fazendo macarrons. Mai, daqui, essa clara você não vai bater em ponto de neve? Não, não. Aqui eu só vou misturar mesmo com a colher e nós vamos misturar diretamente aqui junto com aquele merengue, tá? Perfeito. O merengue, eu só tô misturando. Deixa eu ver a temperatura dele aqui, ó. Vai mais um pouquinho aqui, que ele tem que esfriar. A gente deixa batendo até ela triplicar o volume. Isso. Foi o que aconteceu. Exatamente. Aí agora ela vai, quando ela começa a esfriar, ela começa a dar uma reduzidinha para ela ficar bem firme. Então eu vou parar aqui pra gente ver se ela tá já num ponto bom da gente... Esse é um marshmallow bonito, hein? Ó, você que tá acompanhando em casa, olha o marshmallow. Vou tirar aqui. Fica bem bonito, fica bem... Se ele ficar mais friozinho, ele fica com aquele picozão ainda mais... Mas tá... mais bonito. Tá firme. Tá bom já. E aí, a hora que... Pra vocês saberem, tem que estar bem friozinho, tá, gente? A hora que estiver bem frio, ele tá bom. Então, aqui é uma base que você vai dividir nessas duas partes. Nós vamos dividir, na verdade, em 3 partes. Uma porque a gente vai usar ali para nossa próxima receita, mas senão a gente dividiria em 2 aqui, tá? Para colocar no... E ali tem, então, na mistura que tem castanha, farinha de castanha com açúcar de confeiteiro. Exatamente. E você usa o açúcar de confeiteiro para não ficar aqueles gruminhos de açúcar, para ficar mais maciozinho. Para ficar mais macio, ele fica melhor. Então eu vou separar aqui um pouco. Deixa eu pegar uma colherona para você. Ó, você que está acompanhando a gente, tem alguma dúvida? Mande para a gente 11 994652423 ou, se você preferir, @fica com a gente TV. Então aqui nós vamos dividir em 2. Eu vou já colocar direto aqui. Metade aqui. E aí mistura com uma espátula mesmo. Uma espátula, exatamente. Você que está acompanhando, essa é a base do macarrão. Um doce que é sensacional, faz muito sucesso. Você... Espera aí, Edu, que aí é o pulo do gato, hein? Ah, então tem que esperar para mexer. Ó. Ah, lembrei agora. Lembrou? Lembrei. Então coloca esse restinho aqui para mim. Sim. Ó. Então deixa bater bem, ó, para ela ficar firme, ó. Tá firminha, ó. O merengue, aí colocamos aqui. Isso. Esse aqui que é o branco, então... Aí você vai misturar mais ou menos 3 claras em cada um deles. Ó. Exatamente. Então aqui a gente vai... Esse aqui vai a clara sem nada, né? Sem corante. Você pode... Crua, despejar aqui. Depois a gente vai assar essa receita. Isso, vai ao forno. Essa aqui é a parte do, vamos dizer assim, a parte do pãozinho do hamburguinho. Se a gente dividir, descascar o macarrão como um hamburguinho, aqui vai a cor. Isso, perfeito. E esse daqui vai a clara colorida, tá? Então a gente tá fazendo, lembrando que a gente tá fazendo o branco e o vermelho, pensando aí na nossa venda de Natal. Perfeito. Que vai ser um Natal incrível para todo mundo que fizer aí os macarrons. Sem dúvida. E aqui nós vamos começar a mexer, tá? Delicadamente. Pode ser? Bem delicadamente, pra gente não perder o ar dessa clara em neve, desse merengue que tá tão bonito. E essa clara crua vai ser responsável por ajudar na secagem na hora do descanso, depois do nosso macarrão. Então, a hora que depois que a gente mexer aqui, a gente vai porcionar na assadeira
e vai descansar esse macarrão por 2 horas, mais ou menos, até que essa massa não grude mais no nosso dedo. Então essa massa a gente não pode usar para assar? Isso, aqui hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir assar essa daqui, mas... A gente teria que esperar. Teria que esperar, tem que esperar 2 horas, exatamente. Perfeito. Ou até ele não grudar mais no dedo. Perfeito. E aí vai mexendo, vai misturando assim, de baixo para cima, sem perder muita a textura dela. E ao mesmo tempo prestando atenção se tá bem misturadinho, se tá bem homogêneo aqui essa parte da farinha, para não ficar os gruminhos de farinha de castanha. Cuidado para não mexer demais aqui. Isso. Oh, ele lembra! Que eu lembrei até a explicação que você deu. Faz tempo, mas eu lembrei. Eu fiz depois o macarrão em casa, fiz e deu certinho. Mas o que acontece? Você tem que tomar cuidado, porque se você já comeu macarrão que é duro, é por conta disso, né? Porque ele não mantém tanto aquela... Não é nem a questão da textura, mas é a hora que você for colocar na assadeira, ele vai se desmanchar inteiro, assim, ele vai se espalhar muito se ele tiver muito misturado. Ele não fica assim... Não, ele não fica certinho. Esse é crocante, mas é macio. Vê se tá direitinho esse. Ó. Aí, então essa parte você mistura com a clara crua. Crua, exatamente, Perfeito. que vai ajudar nessa hora da secagem. Você que está acompanhando a gente, tem alguma dúvida? 11 99465 2423 e @fica com a gente TV. Tá ótimo, Edu. Então Tá aqui também tá uma massa bem bonita, ela cai sem cair muito rápido. A gente chama isso de ponto de fita. Perfeito. Tá? Então ela vai caindo sem ser muito rápido, nem muito devagar. E agora a gente vai para o nosso saco de confeitar, para a gente conseguir porcionar e fazer as bolinhas, tá? Essas aqui? Isso, a gente vai usar esse daqui. Tá. Eu vou colocar essas aqui mesmo no saco. Ah, tá? Perfeito. Então aí, se vocês tiverem, quanto mais fininha for a assadeira de vocês, melhor, tá? Porque fica mais fácil de vocês usarem o saco de confeitar. E aqui, super importante, a gente está usando um papel que chama papel antiaderente e não papel manteiga, tá? Perfeito. O papel manteiga, ele gruda muito. Então, no papel antiaderente, vocês encontram no supermercado também. E é super bacana, vocês vão usar esse lado liso aqui, esse lado meio siliconado, que é para não grudar, tá? Perfeito. E aí você vai colocar na manga, E aí eu vou colocar então, na essa manga mistura. aqui, exatamente. Ó, para você entender, aquela mistura que a gente fez ali, você põe na manga agora e ali... Isso. Só depois disso vai assar, certo? Só depois disso nós vamos esperar as 2 horas de secagem e aí nós vamos assar. Aí a gente separa na... Coloquei aqui só aquela massa no nosso saco de confeitar, Perfeito. tá? E aí aqui agora a gente vai fazer as nossas bolinhas para assar. Se você preferir, achar melhor, você pode usar também invertido. Eu só tenho uma assadeira alta, não tem problema. Coloca Perfeito. aqui no fundo, tá? Então... Aí, para você de casa entender, essa é uma das partes do macarrão, que é como se a gente dividir ele como se fosse um hamburguinho. Essa seria a parte de cima e a parte de baixo. Isso. E dentro dele vai um recheio. É isso, mais ou menos, É isso mesmo. Quantos macarrões você já chegou a fazer num dia? Você lembra, não? A gente faz em torno de uns 2.500, 3.000 macarrons por dia. E essa época do ano a gente tem um turno noturno, a gente trabalha 24 horas por dia, a cozinha não para conseguir atender todos os pedidos aí de Natal, de fim de ano. Você que está acompanhando, a gente comparou com a receita de bolo de rolo, porque você viu, é técnico para fazer. Técnico. Essa batidinha é só para acertar ele. Isso, exatamente. Você está vendo que aqui ele continua com um pouquinho da marquinha do bico. Perfeito. A hora que a gente dá essa batidinha. Se vocês preferirem, você pode bater direto aqui o papel, por exemplo. Perfeito. Porque fica às vezes mais ele fácil. Fica perfeitinho. Fica Mas perfeitinho. o que é legal? É artesanal. Mas super. assim, a parte de cima, se você olhar, todos eles são lisinhos. Isso. Né? Então essa Olha que batidinha... legal, você está aprendendo a fazer macarrão. Esse que basezinha é de fora? Esse o branquinho a gente usa na loja para o sabor de coco. De coco. Isso, mas como eu te falei, a cor não interfere no sabor. Perfeito. Tá? Poderia ser baunilha. Poderia ser baunilha, poderia ser chocolate, exatamente. amarena. O que quiser. Qualquer um tá? deles. Então perfeito. é legal essa personalização das cores aí, principalmente para essas datas festivas, tá? Perfeito. E aí aqui a gente vai deixar aqui em cima
porque mais pra frente no programa eu vou mostrar pra vocês o ponto que a gente levaria esse macarrão pra assar, tá? Perfeito. E aí eu vou pingar agora um pouquinho do vermelho. E o que acontece se a gente mexeu demais naquela etapa? Aqui ele estaria inteiro espalhando. Perfeito. Ele não ficaria ele não fica redondinho. no formato certinho, exatamente, como ele tem que ficar. Perfeito. Então é aí que Ó, você que está acompanhando a gente, ó, macarrons a gente está fazendo ao vivo, são 11h03 da manhã. É uma receita que é trabalhosa, mas é uma receita que vale a pena demais fazer para vender. Eu conheço a Mai já há um bom tempo, ela está sempre feliz fazendo macarrão, não é? Ah, é. O negócio só cresce, só não é? cresce, graças a Deus a gente... Imagina só, 2.000 macarrons no dia, é bastante, hein, Renato? 2.000 macarrons? Ó. Haja festa, né? Haja evento. Festa, haja evento. Mas, ó, brigadeiro, tem muita receita que você come qualquer dia. Antes era só para festinha. Aqui também, não tem problema. Eu fiz, não tem problema. Não se preocupe. Não se preocupe. Olá, quando a gente faz ao vivo, se isso aqui acontecer, sabe o que você pode fazer? O quê? Você vem aqui e volta a sua massa. Ah, perfeito. Você não perdeu a sua massa se aconteceu... Olha lá, seu equipamento melhor, seu utensílio melhor ainda. É bom que aconteça essas coisas. Exatamente, a gente já ensina o como aproveitar, nada se joga fora. Ó. Boa. Perfeito, ó. Eu vou pingar de novo esse vermelhinho aqui. Perfeito, ó. Dá para salvar. Salvamos, ó, não tem problema nenhum. Tudo dá para salvar. Ó, você que está acompanhando a gente, uma das coisas mais importantes é assim, sempre falar a verdade. Virou, não virou, isso é aprender a salvar. Não, porque acontece, a gente sabe que acontece, né? Na vida real, tudo... Ó, cada duplinha dessa que você tá vendo, dá para fazer um macarrão, certo, Dai? Certo. Esse vermelho você usa para que sabores? O vermelho a gente usa no de frutas vermelhas, a gente usa no de Romeu e Julieta. E quem quiser fazer com chocolate, pode também? Também pode. Eu adoro o de chocolate no vermelho, eu acho que fica super bonito, dá um contraste super bonito. Por exemplo, baunilha, a gente pode rechear o branco de baunilha e o vermelho de chocolate hoje, por exemplo. Perfeito. Ó, dá aquela sentadinha nele, que é pra ficar tipo um... Ó que lindo, você tá aprendendo o processo artesanal, essa é a base dele. Isso, essa é a base Aí você dele. fez a base branca e a base vermelha. A gente vai fazer os sabores, né? Isso mesmo. Os sabores a gente vai precisar de panela, não vai? Gente, fiz a mesma coisa de novo. Vai precisar de panela, não vai? Não tem problema. Não acredito. Não se preocupa. Você vai precisar de panela, não vai? Vou. A gente vai precisar... Na verdade, a gente pode usar micro-ondas agora. Ah, micro-ondas, tá? Porque perfeito. a gente vai derreter o chocolate e... Derrete os dois? Vamos derreter os dois. Esse a gente daqui? pode até juntar, tá, Edu? A gente pode usar os dois juntos. Ah, vamos fazer um maior, então? Isso. Pode ser aqui? Pode ser aí. Aí você Pode tem mais já ou menos derreter. uma xícara de ao leite. Isso. A gente tem o nosso, aquele que a gente pingou. Sim. Qual que é o pulo do gato aqui pra gente não errar na hora de assar, tá? Perfeito. A primeira coisa que a gente vai fazer, pra saber se tá bom, se a gente já pode levar pro forno, a gente vai encostar o dedo na nossa massa. Ela ainda tá grudando, mas já não tá grudando tanto. Se a gente põe o dedo aqui no meio, ela vai grudar um pouco mais, tá? Mas ela já não tá grudando tanto. A hora que você colocar o dedo e já não grudar mais, se tiver formado uma capinha realmente sequinha por fora, aí você pode levar no Quanto forno. tempo que demora mais ou menos para isso acontecer? Mais ou menos as 2 horas. 2 que eu falei horas. que a gente teria que esperar. Perfeito. Exatamente. Então você tá? espera 2 horas para assar. Pra assar. Depois para assar, quanto tempo que ele fica no forno? São 12 minutos, é rapidinho. 12 minutos, Isso. então? Então a gente E vai a começar temperatura? com 120 graus, é um forno baixo, tá? Por 4 minutos. Depois a gente abaixa mais um pouquinho o forno para 95 graus, mais 4 minutos. Depois abaixa para 90 e mais 4 minutos. Então divide em 3, 4, Isso. 4 e 4. Exatamente, 120, 95 e 90. Isso para ele não queimar, para ele não pegar cor, para ele continuar branquinho, mas terminar de assar no meio. E ficar lisinho desse jeito que você está vendo. E ficar Quando eu lisinho falei desse que lembrava um hamburguinho, é por ter essas duas partes, né? Ó. Isso. Aqui são duas partes como aquelas que a gente fez. Então você tem que ter obrigatoriamente para você fechar. Exatamente. A não ser que você faça um macarrão aberto. Um canapé de macarrão. Canapé de macarrão. Salgado você já fez? Já a gente tem uns parceiros, alguns de buffet, que fazem bastante salgado e fica super legal. Macarrão salgado. Vender na loja salgado nunca, mas quem sabe um plano pro ano que vem, porque Olha. já me pediram bastante. Que legal, porque você pode fazer o canapé
Ó, lembrando que o custo total com os gastos, R$ 44,25 da receita. Você consegue fazer 60 unidades de macarrões com a receita. Exatamente.